para a gente tratar nossa próxima semana, nossa próxima aula, nesse mesmo capítulo sobre os portugueses da América. Agora eu vou ajudar vocês a responder as questões que eu pedi para vocês fazerem. Pedi para vocês responder a questão 3, a questão 6 e a questão 7 e a questão 8, tá? Quem leu o capítulo, todas as respostas estão no capítulo, mas o professor está aqui para ajudar vocês a responder, tá? A terceira questão, né? Notem que eu não pedi para vocês fazerem a 1, a 2, a 4 e a 5, tá? É só a 3, a 6, a 7 e a 8. A terceira questão, ela pede o seguinte: descreva alguns aspectos da organização social tupi na época da conquista portuguesa do território que atualmente forma o Brasil. Então, notem que essa pergunta, ela tem a intenção de que você descreva a organização. Para você perceber que há uma organização, não eram simples selvagens que viviam no meio da selva coletando o que tinha, tal, não sei o que, não. Eles tinham uma organização simples, mas era uma organização, tá? Então, uma dica para vocês: as aldeias, elas não possuíam um governo, um estado com polícia, prisão, tal, não sei o que. Eles viviam em aldeias, eu até anotei aqui, que às vezes eram organizadas em círculos ou em fileiras e que elas eram solidárias entre si, tá? Muitas vezes haviam disputa, mas na grande maioria das vezes havia solidariedade, interação, às vezes algumas disputas amistosas, às vezes algumas disputas bélicas, de guerra, né? Mas havia organização entre os índios. Aí na 6, tá? Já expliquei, não é muito difícil, tá? Eu não pedi para fazer a 4 nem a 5 porque são perguntas simples de responder, né? Sobre antropofagia e sobre... Mas eu vou falar, antropofagia, esse ritual que eles tinham de comer a carne humana, acontecia porque eles acreditavam que quando eles venciam uma guerra, o guerreiro mais poderoso da aldeia que eles venceram, se você comesse a carne desse guerreiro, você ia herdar a força, o espírito, a coragem, a astúcia. Então eles comiam a carne dos guerreiros, ou do guerreiro mais forte, mais belo, mais viril, na esperança de que ele ganhe, ao ingerir essa carne, todas as características boas daquela pessoa, né? Aqui tem sobre a madeira. Todo mundo sabe que o primeiro material de extração que os portugueses tiveram aqui no Brasil foi o pau-brasil, tanto que deu o nome ao nosso país. Aí a 6, ela traz um textinho que eu não vou ler dessa vez, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Tá bom, vai, eu vou ler, eu não consigo, eu não resisto, tá? Eu vou ler o texto e depois vou ajudar você a responder as perguntas. Ó. Não há, como digo, entre eles nenhum rei, nem justiça, somente em cada aldeia tem um principal que é como um capitão, ao qual obedecem por vontade, não por força. Morrendo este principal, fica seu filho no mesmo lugar. Não serve de outra coisa senão de ir com eles à guerra e aconselhá-los como se hão de haver na peleja, na briga. Mas não castiga seus erros, nem manda sobre eles coisa alguma contra sua vontade. Este principal tem 3, 4 mulheres. A primeira tem mais em conta e faz dela mais caso do que das outras. Isto tem por estado e por honra. Não adoram coisa alguma, nem tem para si que há na outra vida glória para os bons e pena para os maus. Tudo cuidam que se acaba nesta e que as almas fenecem com os corpos, e assim vivem bestialmente sem ter conta, nem peso e nem medida, né? Então, nota que ele está descrevendo, esse é um texto do Pero de Magalhães Gândavo, e ele está descrevendo como que os índios vivem, né? Aí vamos colocar lá na A, como o autor caracteriza a organização social dos indígenas, né? Então, basicamente o que ele está falando aí é que não tem governo, não tem polícia, não tem rei, não tem ninguém obrigando ninguém a nada, que eles têm um líder, né? E que ele é obedecido porque os outros querem, não pela imposição da força, né? É mais ou menos o que ele diz da organização. B. Como Pero de Magalhães Gândavo descreve as crenças dos indígenas? Ele descreve a crença dos indígenas? Ele não descreve, ele só diz que os indígenas não acreditam em vida após a morte, não acreditam em glória após a morte, nem em penalidade para quem for mal, né? Segundo ele, não relata crenças nem nada. Segundo ele diz que aqui ele fala assim, ó,
que os indígenas não possuem crenças. É verdade isso, gente? Hoje, quando a gente pensa, eles não têm toda uma tradição de Tupã, né? Da Iara, né? Todas aquelas boitatá, a gente sabe que é uma crença indígena, Curupira. Os indígenas, eles tinham uma crença que não era uma crença dos europeus, em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Não tinha essa crença. Mas eles tinham as crenças deles, só que os europeus ignoravam. Então, para os europeus, do ponto de vista dos europeus, não era crença, não era religião, não era nada, era só um monte de história, né? Então, por isso que eles dizem aqui que eles não acreditam em religião nenhuma. E que a morte do corpo significa também a morte da alma, né? Morreu um, morreu o outro. Diferente do que os europeus acreditavam, de que quando o corpo morria, a alma ou ia para o céu ou iria para o inferno. Aí a C diz assim, ó: vocês acreditam que a descrição de Gandalf faz das crenças e dos costumes indígenas corresponde à visão que os indígenas têm da sua própria cultura? Será que realmente os indígenas não adoram coisa alguma, como diz o autor? Eu falei, né? Para os europeus era coisa alguma, né? Não era nada aquilo que eles acreditavam, mas para os indígenas tinha toda uma fé que foi passada oralmente de geração para geração sobre crença na lua, no céu, em Tupã, na natureza. Só que era uma crença diferente dos europeus, os europeus não consideravam, né? Mas existia, para os tupis, para os indígenas era uma crença relevante. Aí, na D, ele fala assim, ó: identifiquem no texto um adjetivo utilizado por Gandalf para caracterizar o modo de vida dos indígenas. Procurem aqui, tá? Mas vou dar uma dica para vocês. Começa com besti e termina com al. Tá? O que é bestialmente falando? É igual uma besta. O que é uma besta? A besta é um animal que não é civilizado. Ou qualquer indivíduo que não é civilizado. É uma besta, né? Então, ele fala que eles viviam bestialmente, ou seja, como animais. Mostra a visão eurocêntrica, né, de que o europeu é superior e de que os indígenas são inferiores. A E pergunta o seguinte, ó: na opinião de vocês, a forma como ele descreve os indígenas demonstra que ele respeita a diversidade cultural? As crenças e os modos de vida desse povo, tão diferentes dos costumes europeus, mostra que ele respeita? Mostra que eles não respeitam, né? Assim como os europeus não respeitam a cultura africana, como eles não respeitam a dos índios, como eles não respeitam a dos asiáticos, né? A gente tem esse momento da história, os europeus se sentindo melhor do que todo mundo e explorando esses povos, né? Por se acharem superiores e mais civilizados do que eles, tá bom? Bem, vamos para a 7, né, que eu pedi para vocês fazerem a 7 a 8. Cite estratégias de resistência indígena à dominação europeia utilizada ao longo do tempo pelos povos nativos. Então, se você voltar aqui da página 108 para frente, você vai ter as resistências desse povo, né? Agora, por exemplo, eles fugiam para dentro da selva para fugir dos europeus e se protegerem. Os europeus não tinham coragem de entrar dentro da selva porque eles tinham medo, eles não conseguiam sobreviver, né? Os indígenas conheciam a selva, os europeus não. Então, os indígenas sobreviviam lá dentro, os europeus nem... Quem tentava entrar morria, mas eles nem entravam, né? Eles tinham guerra, eles atacavam vilas, né, para mostrar sua insatisfação, ou então para conseguir comida, tal, não sei o quê. Então eles tinham sim defesa, eles lutavam, tanto que os europeus nunca conseguiram escravizar os índios. Eles precisaram ir lá buscar os negros da África, porque os índios eles se revoltaram, eles resistiram à escravização, né? E a 8, ela pergunta o seguinte: o que foi a Confederação dos Tamoios? Então, se você ler ali, você vai ver aqui na página... Eu acho que está na página dos Tamoios, né? Eu acho que é na página 119 ou na página 120, tá? Essa é maravilhosa, porque os índios... a Confederação dos Tamoios foi uma associação dos indígenas tupinambás. Os tupinambás, eles não só resistiram à dominação dos portugueses, eles não só não aceitaram ser escravizados, como eles se associaram aos franceses. Os franceses, eles tinham interesse de tomar esse território de Portugal, né? Tanto que em algumas regiões do Nordeste, durante algum tempo, a França consegue tomar de Portugal e administrar. A França faz isso também no norte dos Estados Unidos, lá no Canadá, ela toma, né, da Inglaterra aquele território. O que é mais interessante é que esses índios, eles vão se juntar, se organizar. Olha só, esses caras que o português tá chamando de besta, de não civilizado, tal, não sei o quê,
ele vai se organizar, esses índios vão se organizar, vão se juntar aos franceses e vão lutar contra os portugueses, e vão ganhar, né? Eles vão conseguir o que eles querem, que é não ser escravizados, não serem humilhados, não trabalharem ali na base de condições subhumanas, como os negros acabavam trabalhando na escravidão, né? E a Confederação Samoa foi isso, uma demonstração de organização dos índios, de resistência dos índios, né? Que a gente fala assim, os índios são isso aqui. Não, eles resistiram, foram fortes, né? Bem, aqui a gente acaba nossas questões. Respondi a 8, terminamos o capítulo. Eu quero propor para vocês que vocês assistam o filme Caramuru, tá? Quem tiver tempo aí na sua casa, assiste Caramuru, é um filme brasileiro ótimo, muito bom, produzido pelo Gael Arraes. Uma pérola do cinema brasileiro, tá? Um filme bom, é engraçado, é divertido, vocês vão gostar. Por essa semana é só. Estudem, força, uma boa semana das crianças para vocês. O professor tá com muita saudade, ó. Um beijão. Tchau.